O editor e cofundador do Intercept Brasil, Glenn Greenwald, sofreu uma avalanche de ataques de fake news pelas redes sociais nesse final de semana. Pelo Twitter, ele rebateu: se a rede de bolsonaristas for fabricar documentos falsificados em inglês para tentar espalhar falsas acusações contra mim, pelo menos tenha a cortesia de não ser tão preguiçoso a ponto de errar as palavras básicas. O documento citado por Glenn e divulgado nas redes sociais insinua que o jornalista teria pagado com bitcoins um hacker russo para extrair as informações. Os supostos comprovantes de pagamento, no entanto, aparecem com erros na digitação nas palavras em inglês e os valores estão num formato utilizado no Brasil e não nos Estados Unidos. Bom, ainda sobre a Vaza Jato do Intercept, para além dos ataques políticos, muitos setores, inclusive parte da mídia corporativa, lançam a ideia de criminalizar os próprios jornalistas pela publicação das conversas. A garantia do sigilo da fonte é dada pela Constituição Federal e também está prevista no Código de Processo Penal brasileiro. Vale também lembrar que a premissa do jornalismo, ter conhecimento de uma informação de interesse público, é sinônimo de publicação. Quem analisa esse jogo de forças na comunicação em momento de escândalo é o blogueiro e coordenador do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, o Altamiro Borges. Oi, Miro, tudo bom? Tudo certinho, Thalita. Tudo bem contigo? Tudo bom. Quais são os interesses, então, nessa queda de braço? Engraçado, né? Porque a mídia corporativa, o mídia monopolista, usou e abusou de vazamentos. Teve muito trabalho bem feito, profissional, com base em fontes, né? Mas agora está brava com o The Intercept, né? É interessante porque a mídia monopolista adora fazer um discurso sobre livre mercado, mas detesta a concorrência, né? É só aparecer uma concorrenciazinha, ela fica desesperada, né? Eu acho que aí, principalmente por parte da Globo, né? Tem uma visível, ela está perdendo credibilidade nesse processo, né? Outros veículos já têm feito a denúncia dos abusos de autoridade cometidos na Operação Lava Jato, né? Abuso de autoridade que muita gente já denunciava há tempos e agora o Intercept com esses documentos comprovou. Antes era uma convicção, agora virou tem provas, né? Então vários veículos têm se colocado contrários a essa postura de abuso de autoridade. A Globo firmou pé, a Globo premiou demais o ministro Sérgio Moro, transformou o ministro Sérgio Moro em herói, né? Pobre do povo que precisa de heróis, como diria Brecht, né? Transformou em herói, fez da Lava Jato um instrumento para atacar a democracia no Brasil, que não dava para ganhar no voto, tentou ganhar no tapetão num golpe, né? Fez o impeachment, o golpeachment da Dilma, né? Levou a quadrilha do Temer para o governo, criou o clima de fascistização da sociedade que permitiu a chegada ao governo do Bolsonaro. Então, essa mídia, e no caso a Globo, que fez todo esse movimento com a Lava Jato, agora não aceita que isso desmorone, como é a capa da Veja dessa semana, muito interessante, desmoronando, né? Então a Globo, como não aceita a concorrência, ela vem para esses ataques, ela ataca direitos fundamentais, né, da liberdade de expressão, direitos fundamentais previstos no mundo inteiro, direito de sigilo de fonte é uma coisa básica do jornalismo, e a Globo conhece bem isso, né? Mas ela não aceita a concorrência porque está sendo desmoralizada. Essa é a minha avaliação. Agora tem um aspecto bastante interessante, Miro, que as principais revistas, como você disse, vieram com reportagens sobre o escândalo, sobre a figura do Sérgio Moro, mas era muito esperada a reportagem do Fantástico, porque inclusive o primeiro vazamento foi no domingo passado, durante o Fantástico, e daí ontem o Fantástico trouxe uma reportagem que focava exclusivamente na questão do Telegram, inclusive colocando o fundador do Telegram, naquelas poses, né, porque é um cara todo bonitão, enfim. E pouquíssimo se falou do conteúdo dos vazamentos. Eles, mais uma vez, focaram, a Globo tem feito isso durante toda a semana, e a reportagem do Fantástico também foi isso. Olha, o Telegram é dessa forma, recebe, tem essas diferenças em relação ao WhatsApp, e se fala quase nada do conteúdo dos vazamentos, né? Pois é, não, é uma atitude meio irracional, é uma coisa que, para qualquer jornalista, em qualquer parte do mundo, vai olhar a cobertura que o principal império de comunicação no Brasil está realizando e vai ficar impressionado, quer dizer, os caras não entram no mérito,
né? Não entra quais são os problemas que estão sendo levantados por esses vazamentos, né? E tentam criminalizar a qualquer custo o The Intercept, o seu editor, o Glynn, né? Colocando como hacker. Isso não está provado. Eu vi aqui a excelente entrevista feita com o Serginho Amadeu. O Serginho mostra, peraí, não dá para chegar e falar que é hackeamento isso, né? Os dados, inclusive, indicam em outra direção. O próprio Glynn até agora diz, vocês estão se precipitando falar em hack, vocês podem se surpreender, né? Então, é tentar colocar como crime, então, tudo crime, né? Parece uma visão conspirativa, né? Se bobear, daqui a pouco vão dizer que o Putin também está metido nisso. Estava metido na eleição nos Estados Unidos do Trump e está metido nesse vazamento. Se bobear, vai dar nisso. Vão voltar a fazer Guerra Fria daquelas mais arcaicas possível, né? Então, tentar colocar como crime, tentar colocar como coisas que não têm interesse, são só conversas entre o juiz e o promotor. Quer dizer, qualquer aula de direito arrebenta uma tese dessa de que são conversas informais, né? Para desacreditar, né? Eu acho que a Globo, os outros veículos, aos poucos, o manchetômetro lá da Federal Fluminense tem feito um levantamento muito interessante a partir do Férez, está acompanhando dia a dia os jornais e passou a acompanhar também agora o Jornal Nacional, né? Está acompanhando os impressos e agora o Jornal Nacional. E foi vendo isso, quer dizer, num primeiro momento, Folha, Estadão e Globo tiveram uma atitude de rejeitar os vazamentos apresentados pelo Intercept, né? Tentando desacreditar, volto a dizer, né, que não aceita a concorrência, quer dizer, não dá o braço a torcer, é o seguinte, nós podíamos ter feito isso, Folha, Estadão, Veja, Globo, Record, toda essa mídia transformou o Moro em herói, transformou os seus abusos em coisas corriqueiras, né? Transformou esse desmoronamento do Estado Democrático de Direito em coisas corriqueiras, né? Aí agora, né, o manchetômetro vai observando, vão mudando as posições, a Folha passa a ter uma cobertura mais crítica, o Estadão diminui a cobertura, mas se posiciona criticamente, chega a falar em renúncia de Sérgio Moro, e a Globo não. A Globo sentou que hacker, é crime, Telegram e não sei o quê, né? A Globo está afundando, está desmoronando a próxima capa da Veja, uma sugestão lá para a turma da Marginal, podia ser a Moro afundando, puxando a Globo junto. A Globo está afundando junto com o Moro. E tem um detalhe nisso tudo, porque é sabido que as verbas publicitárias da Globo foram cortadas. E logo após a eleição de Jair Bolsonaro, ele se aproximou com a Record e logo depois se aproximou do SBT. Inclusive ele deu uma entrevista para o Silvio Santos e agora está sendo noticiado que Moro gravou uma entrevista com o Ratinho para falar sobre tudo que está acontecendo. Então, assim, tem uma aproximação com o Record e com o SBT em detrimento da Rede Globo, apesar de alimentar esse discurso sobre o hacker, enfim. Eu acho que aí tem contradições muito interessantes. Esse mundo é uma dita dialética, né? As coisas se movimentam, né? Só sobre a ida do Moro para o Ratinho vai ser curioso como isso vai ser tratado na Europa, né? O Moro foi conversar com o Ratinho, é bem... A manchete é boa. Dá uma boa manchete, Moro com o Ratinho. No caso da Globo, eu acho que a Globo, ela tem, ela não apoiou o Bolsonaro para a presidência da República, a campanha do Bolsonaro, né? Ela tinha outras candidaturas que não se viabilizaram, ela não fez esforço nenhum para demonstrar quem era Bolsonaro, né? Deixou a cadeirinha dele direitinho lá para quando ele faltou nos debates, né? E continuou com a sua toada anti-forças de esquerda, anti qualquer reformismo brando no Brasil, qualquer estado de bem-estar social, bateu, né? E nesse sentido facilitou a chegada do Bolsonaro ao governo. Agora, a Globo tem contradições com o Bolsonaro, né? Eu acho que a Globo ela tem contradições com o Bolsonaro no campo dos costumes, da regressão dos costumes. Isso tem muito a ver, inclusive, com a história da teledramaturgia da Globo, tem contradições. Ela tem contradição, temendo o Bolsonaro, atitudes mais autoritárias na política, ela sabe que ela corre riscos nisso, se dá um casamento, né, de papel passado, né, entre Bolsonaro e Edir Macedo, né,
A Globo sabe que pode comer o pão que o diabo amassou, né? Então tem contradições na pauta de costume, tem contradições na pauta política. Agora, a Globo tem muita concordância na pauta ultraliberal de reforma da Previdência e tal. Sim. E ela tem dois pilares que a fazem ainda manter uma atitude, uma relação com o governo Bolsonaro. Um pilar é, na pauta econômica ultraliberal, é o Guedes, né, o representante do Deus Mercado, e o outro pilar é o Moro, porque foi o Moro que permitiu, né, os seus abusos de autoridade, não estou falando combate à corrupção, que é coisa diferente, estou falando abuso de autoridade, foi o Moro que permitiu essa desmoralização, essa criminalização da política e a chegada do Bolsonaro ao governo. Então, a Globo tem que defender o Moro, ela tem que defender o Guedes. Ao mesmo tempo, ela tem críticas ao Bolsonaro. A vida é dinâmica, né? São essas contradições da vida. Eu acho que agora, mais do que nunca, ela está apegada na defesa do Moro. Vamos ver, está se falando aí numa manifestação convocada em apoio ao Moro. Vamos ver qual vai ser a atitude da Globo. Tudo indica que a atitude da Globo vai ser a mesma que ela teve nas marchas pelo impeachment. Ela vai servir de convocadora dos atos, né? Se bobear, vai colocar um bocado de artista falando bem dos atos, né? Vai dar plantão, vai mexer na sua cobertura, né? Na sua grade de programação, porque a Globo, a defesa do Moro é fundamental. Em certo sentido, o Moro só existe por causa da Globo. O Moro é um herói feito pela Globo, né? Da mesma forma como a Globo fez no passado Joaquim Barbosa, que cumpriu um papel em um determinado momento. Na minha opinião, o Moro não seria nada, seria um marreco de Maringá, como ele é apelidado lá no Paraná, se não fosse a Globo, a TV Globo de televisão. Por isso ela está muito presa e está fazendo essa defesa meio amalucada, está afundando, está desmoronando, como diz a Veja, junto com o Moro. Só para encerrar, seu faro jornalístico diz que vem coisa logo do Intercept? Eu acho que vem. E acho que vem, inclusive, vai vir com relação ao TRF lá do Sul, né? Vamos ver como se comportaram aqueles rapazes do Sul, né? Vai vir em relação a muitos empresários que foram beneficiados com a delação premiada e premeditada. Tem empresário que se deu muito bem. Eu acho que vai vir coisa muito pesada na área de direito, advogados que fizeram fortuna nesse processo de delação premiada. E eu acho que esse também é um dos motivos de desespero da Globo. Vai vir coisa com relação à mídia. E aí vai pegar principalmente a Globo, né? Coisas já estão saindo, já vão saindo aos poucos, coisas do tipo, não, passa para um jornalista para apresentar uma versão própria. Ou seja, isso é corrupção no meio jornalístico, né? Então eu acho que vai vir coisa pesada. O nosso amigo Glynn está com material. Esse caboclo não é pouca coisa. Esse caboclo, é bom lembrar, é um prêmio Pulitzer de jornalismo, é um prêmio, né, de documentário, né? É um caboclo muito meticuloso. Ele está fazendo o seu jogo. Ele não é um jornalista amador, não, ao contrário, é um jornalista de primeira, né? Então vem muita coisa. Eu acho que a Globo, essa é outra razão da Globo tá nessa situação de advogado de defesa do Sérgio Moro.